A maioria dos homens compra um terno, experimenta uma vez na loja, decide que parece bom, e nunca mais volta a questionar seriamente se realmente serve da forma correta. E é aqui que a maioria dos homens erra completamente. Um terno que tecnicamente fecha, e não está obviamente errado, não é a mesma coisa que um terno que realmente serve bem em você. E a diferença entre os dois é exatamente o que separa um homem que parece genuinamente elegante de um que simplesmente está vestido de terno. Isso não é sobre gastar mais dinheiro em ternos de grife, nem se tornar um especialista em alfaiataria. É sobre entender 5 pontos de verificação específicos e objetivos, que qualquer homem pode aplicar ao seu próprio terno, em vez de confiar apenas na impressão geral de parece bom, que a maioria dos homens usa como seu único critério. Neste canal falamos sobre estilo masculino clássico e atemporal, e uma parte fundamental dessa filosofia é entender que o ajuste correto é a base sobre a qual tudo o mais é construído. Não importa quanto você pagou pela peça, aqui não seguimos modismos. Construímos um estilo que realmente funciona, começando pelos fundamentos corretos. Neste vídeo, vou mostrar 5 formas específicas e verificáveis de saber se seu terno realmente serve bem em você. Porque cada uma revela algo que a impressão geral nunca capta, e exatamente o que procurar na próxima vez que experimentar um terno. Mudanças pequenas e impacto enorme. A linha dos ombros este é o primeiro e talvez o indicador mais importante de todos, porque a linha dos ombros é literalmente impossível de consertar significativamente com ajustes de alfaiataria posteriores, o que a torna o ponto de verificação mais crítico no momento da compra. Muitos homens experimentam um terno, percebem que em geral se sente bem, e nunca verificam especificamente onde termina a costura do ombro em relação ao seu próprio ombro real. E é aqui que a maioria dos homens erra completamente. Acham que se o terno não parece obviamente apertado ou folgado, a linha dos ombros deve estar correta. Na realidade, este é exatamente o ponto onde mais ternos falham, sem que o usuário perceba conscientemente quando a costura do ombro da sua jaqueta termina consideravelmente além de onde realmente termina seu ombro. A jaqueta parece grande demais, mesmo que o resto da peça pareça se ajustar razoavelmente bem. Por outro lado, quando a costura termina antes de onde termina seu ombro real, a jaqueta parece desconfortavelmente apertada. Não importa quão bem se ajuste em qualquer outra área. Imagine isso. Você experimenta um terno e, se olhando no espelho de frente, tudo parece razoavelmente bem. Mas você não verifica especificamente onde cai a costura do ombro em relação à borda real do seu ombro, e acaba comprando uma jaqueta onde essa costura cai vários centímetros além do seu ombro real, criando uma linha de ombro caída, que faz toda a jaqueta parecer desproporcionalmente grande. Agora, aqui está a parte de que ninguém fala. Ao contrário de quase qualquer outro problema de ajuste em um terno, a linha dos ombros não pode ser ajustada significativamente após a compra, sem uma reconstrução completa e cara da jaqueta. O que significa que este é o único ponto onde você realmente precisa que o tamanho original esteja correto desde o início. O melhor caminho é, na próxima vez que você experimentar um terno, verificar especificamente que a costura do ombro termine exatamente onde termina seu próprio ombro, nem além, nem antes. Por exemplo, vire-se levemente de perfil na frente do espelho e observe, especificamente, esse ponto de costura em relação à borda natural do seu ombro. O resultado é que você saberá imediatamente se esse tamanho específico é o correto para sua estrutura corporal, antes de considerar qualquer outro fator. Não é tendência, não é chamativo, é apenas fundamental. Um homem bem vestido entende que esse único ponto de verificação é mais importante do que quase qualquer outro aspecto do ajuste de um terno. Isso parece pequeno, mas muda tudo. De repente, você sabe exatamente o que procurar antes de considerar qualquer compra séria. E é assim que você verifica a linha dos seus ombros. O segundo indicador tem a ver com algo que se vê imediatamente depois: o comprimento das suas mangas. O comprimento da manga da jaqueta é aqui que muitos homens
mesmo depois de terem resolvido corretamente a linha dos seus ombros. Cometem um erro de ajuste que é surpreendentemente comum e surpreendentemente fácil de verificar objetivamente. E é aqui que a maioria dos homens erra completamente. Acham que desde que a manga não cubra completamente sua mão, o comprimento é aceitável. Na realidade, existe uma regra específica e verificável sobre quanto seu punho de camisa deveria aparecer abaixo da manga da sua jaqueta, e a maioria dos homens nunca aplica conscientemente, quando a manga da sua jaqueta é longa demais, cobrindo completamente seu pulso e potencialmente parte da sua mão. A peça parece desleixada e desproporcional, não importa quão bem se ajuste em qualquer outra área. Quando é curta demais, revelando uma quantidade excessiva do seu braço ou antebraço, parece igualmente desproporcional, embora na direção oposta. Imagine isso. Você experimenta um terno e, sem verificar especificamente a relação entre a manga da sua jaqueta e o punho da sua camisa, assume que o comprimento está bom porque tecnicamente não cobre completamente sua mão. Mas na realidade, a manga cobre quase completamente seu punho de camisa, eliminando aquele pequeno, mas importante detalhe visual que separa um terno bem ajustado de um simplesmente aceitável. Agora, aqui está a parte de que ninguém fala. A regra tradicional específica é que aproximadamente 1 a 2 centímetros do seu punho de camisa deveriam ser visíveis abaixo da manga da sua jaqueta, quando seu braço está relaxado ao seu lado, nem mais, nem menos. Essa pequena faixa visível de camisa é precisamente o que cria aquela sensação de intenção e cuidado no ajuste geral. A melhor opção é, ao experimentar qualquer terno, verificar especificamente essa relação entre a manga da jaqueta e o punho da sua camisa, com seu braço relaxado ao seu lado, na posição natural. Por exemplo, fique em frente a um espelho, com os braços completamente relaxados, e observe exatamente quanto punho de camisa é visível, ajustando a expectativa a esse padrão de 1 a 2 centímetros. O resultado é um detalhe que comunica tensão genuína, visível em cada movimento natural do seu braço. Um homem bem vestido entende que esse detalhe específico e mensurável é exatamente o tipo de coisa que pessoas observadoras notam, mesmo sem conseguir nomear exatamente o que faz um terno parecer bem ajustado. A conclusão é simples. O comprimento correto da manga é um padrão objetivo e verificável, não uma impressão subjetiva. E assim que você verifica o comprimento das suas mangas, o terceiro indicador tem a ver com algo que afeta toda a silhueta geral da sua figura: o comprimento da própria jaqueta. O comprimento geral da jaqueta é um elemento que muitos homens nunca verificam objetivamente, confiando apenas se a jaqueta parece ter o comprimento certo, sem nenhum ponto de referência específico e mensurável. E é aqui que a maioria dos homens erra completamente. Acham que o comprimento correto é simplesmente uma questão de preferência pessoal ou estilo. Na realidade, existe um ponto de referência anatômico específico que determina objetivamente se o comprimento da sua jaqueta está proporcionado corretamente ao seu próprio corpo. Não importa a sua preferência estética pessoal, quando sua jaqueta é longa demais, cobrindo significativamente mais o seu quadril do que deveria, a peça pode fazer suas pernas parecerem visualmente mais curtas do que realmente são, alterando a proporção geral da sua figura completa. Quando é curta demais, não cobrindo completamente seu quadril, a jaqueta pode parecer que você cresceu além de uma peça de um tamanho anterior. Imagine isso. Você compra um terno sem verificar especificamente onde termina a jaqueta em relação ao seu próprio corpo, e acaba com uma jaqueta que cobre apenas parcialmente seu quadril, criando uma linha de corte que interrompe abruptamente a silhueta geral do seu corpo de uma forma que parece desproporcional, mesmo que você não consiga identificar exatamente por que parece assim. Agora, aqui está a parte de que ninguém fala. O ponto de referência tradicional e verificável é que o comprimento da sua jaqueta deveria cobrir completamente seu quadril.
terminando aproximadamente onde seus dedos naturalmente caem, quando seus braços estão completamente relaxados aos seus lados. Um ponto de referência anatômico específico, que se ajusta automaticamente à sua própria altura e proporção corporal. A melhor opção é, ao experimentar um terno, deixar seus braços pendurarem completamente relaxados aos seus lados e verificar onde seus dedos caem naturalmente em relação à borda inferior da sua jaqueta. Por exemplo, a borda da sua jaqueta deveria estar aproximadamente no mesmo nível onde seus dedos naturalmente terminam, nem significativamente acima, nem abaixo desse ponto de referência específico. O resultado é uma proporção geral que se ajusta especificamente à sua própria altura e estrutura corporal. Não há um padrão genérico arbitrário. Não é tendência, não é chamativo, é apenas fundamental. Um homem bem vestido entende que esse ponto de referência anatômico elimina a subjetividade de determinar o comprimento correto da jaqueta. Isso parece pequeno, mas muda tudo. De repente, você tem um padrão objetivo e personalizado, não apenas uma impressão geral de parece bom. E assim que você verifica o comprimento da sua jaqueta, o quarto indicador tem a ver com a parte de baixo completa do seu terno. Sua calça. A quebra da calça é aqui que muitos homens, mesmo depois de resolverem corretamente os 3 pontos anteriores relacionados à jaqueta, negligenciam completamente a verificação específica de como suas calças caem sobre seus sapatos. Um detalhe que afeta significativamente a percepção geral de toda a parte de baixo do seu corpo. E é aqui que a maioria dos homens erra completamente. Acham que desde que a calça não arraste visivelmente pelo chão, o comprimento é aceitável. Na realidade, existe uma faixa específica do que se chama a quebra da calça, o ponto onde o tecido se dobra levemente sobre o sapato, que determina se sua calça parece genuinamente bem proporcionada, quando sua calça é longa demais, acumulando-se significativamente sobre seu sapato em múltiplas dobras. A peça parece desleixada e pode fazer suas pernas parecerem visualmente mais curtas, quando é curta demais, revelando demais a sua meia ou o tornozelo quando você está de pé normalmente. Parece que a calça não é realmente do seu tamanho. Imagine isso. Você compra um terno com calças que tecnicamente não arrastam pelo chão, mas que se acumulam em múltiplas dobras visíveis sobre seus sapatos, criando uma aparência desordenada na parte de baixo do seu corpo que contrasta com qualquer cuidado que você tenha colocado na parte de cima do seu terno. Agora, aqui está a parte de que ninguém fala. A quebra correta e moderna geralmente envolve o tecido tocando levemente a parte de cima do seu sapato, criando talvez uma única dobra sutil, sem nenhum acúmulo excessivo de tecido adicional, além desse ponto de contato inicial. A melhor opção é, ao experimentar calças de terno, verificar especificamente como o tecido cai sobre seus sapatos enquanto você está de pé na sua postura natural. Por exemplo, procure que o tecido toque levemente a parte de cima do seu sapato com uma dobra mínima e sutil, em vez de um acúmulo significativo de tecido adicional. O resultado é uma linha de perna limpa que se estende visualmente sem nenhuma interrupção desordenada. Um homem bem vestido entende que a quebra da calça é tão importante para a proporção geral quanto qualquer elemento da própria jaqueta. A conclusão é simples. O comprimento correto da calça é verificado especificamente em relação ao seu sapato, não apenas evitando que arraste pelo chão. E assim que você verifica a quebra da sua calça, o último indicador tem a ver com algo que revela imediatamente se o tamanho geral da sua jaqueta é realmente correto para o seu corpo. O teste do botão e a tensão no peito este é o elemento final, e é talvez o teste mais revelador de todos, porque examina diretamente se a circunferência geral da sua jaqueta está genuinamente proporcionada ao seu próprio corpo, além de qualquer outro detalhe individual de ajuste. Muitos homens abotoam sua jaqueta, percebem que tecnicamente fecha, e assumem que isso significa que o tamanho está correto. E é aqui que a maioria dos homens erra completamente.
Acham que se o botão fecha sem arrebentar, a jaqueta deve estar boa. Na realidade, existe um teste visual específico que revela imediatamente se sua jaqueta está apertada demais. Não importa se tecnicamente o botão consegue fechar. Quando você abotoa sua jaqueta e aparecem linhas de tensão horizontais, frequentemente descritas como formando um X visível ao redor do botão. Isso indica que a jaqueta está genuinamente apertada demais para o seu corpo, mesmo que tecnicamente o botão feche sem arrebentar completamente. Imagine isso. Você experimenta uma jaqueta, a abotoa, e percebe que tecnicamente o botão fecha sem nenhum problema aparente. Mas se você observar cuidadosamente a área ao redor desse botão, percebe linhas de tensão visíveis que se estendem diagonalmente a partir do ponto do botão, criando uma forma de X, que indica que o tecido está genuinamente forçado, além da sua capacidade natural de cair suavemente. Agora, aqui está a parte de que ninguém fala. Esse teste de tensão visual é muito mais revelador do que simplesmente verificar se o botão fecha, porque um botão tecnicamente pode fechar mesmo quando a jaqueta está consideravelmente mais apertada do que deveria estar para parecer genuinamente bem proporcionada. A melhor opção é, ao experimentar qualquer jaqueta de terno, abotoá-la e observar especificamente a área ao redor do botão, procurando qualquer linha de tensão visível em forma de X. Por exemplo, se você perceber essas linhas de tensão, mesmo que o botão tecnicamente feche, sem problema, esse tamanho específico provavelmente está apertado demais para o seu corpo atual, e você deveria considerar um tamanho levemente maior. O resultado é um teste objetivo que vai além da simples funcionalidade do botão. Não é tendência, não é chamativo, é apenas fundamental. Um homem bem vestido entende que a ausência de tensão visível é tão importante quanto a capacidade técnica do botão de fechar. Isso parece pequeno, mas muda tudo. De repente, você tem um teste visual. Claro que revela imediatamente se o tamanho geral está correto. Aqui está uma fórmula simples que resume esses 5 pontos de verificação. Primeiro, verifique que a costura do ombro termine exatamente onde termina seu próprio ombro. Segundo, confirme que 1 a 2 centímetros do seu punho de camisa sejam visíveis sob a manga da sua jaqueta. Terceiro, garanta que o comprimento da sua jaqueta chegue aproximadamente onde seus dedos caem naturalmente. Quarto, verifique que sua calça toque levemente seu sapato sem acúmulo excessivo de tecido. Quinto, abotoe sua jaqueta e procure qualquer linha de tensão visível em forma de X ao redor do botão. Imagine isso. Você entra em uma loja para experimentar um terno novo, ou revisa um que já tem no seu armário. Em vez de simplesmente se olhar no espelho e formar uma impressão geral de parece bom, você aplica sistematicamente esses 5 pontos de verificação específicos. Você verifica a linha dos seus ombros, o comprimento das suas mangas, o comprimento da sua jaqueta, a quebra da sua calça, e realiza o teste do botão. O resultado é uma avaliação objetiva e completa, que vai muito além de qualquer impressão subjetiva inicial. No final das contas, isso não é sobre se tornar um alfaiate profissional, nem gastar quantias excessivas de dinheiro em ternos de alta qualidade. É sobre entender que o ajuste correto, verificado objetivamente, através desses 5 pontos específicos, é o que realmente separa um terno que parece genuinamente elegante de um que simplesmente está tecnicamente vestido corretamente. O estilo real começa com esses fundamentos verificáveis, não com a marca ou o preço da peça. E a verdade é que a maioria dos homens não precisa de ternos mais caros para parecer mais bem vestidos. Precisa aplicar esses 5 critérios objetivos e verificáveis na próxima vez que comprar ou revisar um terno, em vez de confiar apenas em uma impressão geral subjetiva que frequentemente ignora detalhes críticos. Quando você aplica esses 5 pontos de verificação de forma consistente, tudo o mais começa a parecer mais claro. Você não precisa mais adivinhar se um terno realmente serve bem em você, porque tem critérios específicos e objetivos que pode verificar toda vez, não importa onde compre ou quanto gaste. Então aqui está uma pergunta simples para você. Qual desses 5 pontos de verificação você nunca havia considerado conscientemente antes deste vídeo?
Me conte nos comentários. Eu leio e quero saber onde você está. E se você quer conselhos de estilo diretos e sem enrolação, feitos para homens que valorizam confiança acima de tendências, se inscreva. É para isso que este canal foi construído. Aqui não seguimos modismos. Construímos um estilo que realmente funciona, começando pelos fundamentos corretos. No próximo vídeo, vou mostrar exatamente quais ajustes de alfaiataria são relativamente econômicos e fáceis de fazer, se seu terno falhar em algum desses pontos específicos, e quais indicam que você provavelmente precisa de um tamanho completamente diferente. E confie em mim, essa distinção pode te economizar muito dinheiro e frustração desnecessária.